que é a explicação do surgimento da vida. Então, o criacionismo a gente vê muito no primeiro ano do ensino médio, mas ele é super importante de a gente compreender no contexto histórico, mas também cultural. Dentro da nossa sociedade aqui brasileira, a gente é basicamente cristão, né, que é a religião dominante. Religião não, né, mas assim, a base religiosa dominante é cristã. Então você tem cristão católico, você tem cristão evangélico, você tem uma série de religiões que derivam com a base desse cristianismo. Só que o cristianismo, ele é como qualquer outra religião, no sentido de explicar a origem da vida através do criacionismo. Então, um ou mais deuses, né? Então você tem Deus aqui, ou deuses que criaram a vida. E geralmente essa vida, ela não sofre modificações. Essa é uma vida estática, parada ali, do jeito que ela é desde que foi criada, imutável. Então, essa é a base da teoria do fixismo, a ideia de que a vida não muda, de que a evolução não existe. O problema disso aqui é que em algum momento aí da história a gente começa a encontrar fósseis, né? A gente começa a observar a modificação dos organismos. A gente consegue observar na casa da gente, a gente consegue tirar, por exemplo, vai fazer um plantio de hortas, você semeia as alfaces, você tira as mudinhas mais bonitas para plantar. E você faz isso gerações e gerações seguidas. Né? As mudas de couve, você tira as mudas mais bonitas para plantar. As coisas que têm semente, você pega as sementes das plantas mais vistosas e planta. O ser humano, ele trabalha com o processo de evolução desde que ele parou de caminhar através, né, do nomadismo dele ali e começou a agricultura, a pecuária. Antes disso, a gente selecionou os lobos, a gente transformou ele em poodle, entendeu? Jiu-jitsu. A gente pegou o quê? Lobos que eram mais, posso dizer, menos agressivos, lobos que eram mais tranquilos ali, né, na convivência, e começou a misturá-los. E misturar características que eram do nosso interesse. Tanto é que a gente tem raças diferentes aí, né? A gente tem características que a gente purificou, entre aspas, cruzando indivíduos com aquela mesma característica tantas vezes, e evitando o cruzamento de indivíduos com características diferentes, que a gente conseguiu ali chegar a fenótipos que a gente chama ali das raças de cachorro. Então você mistura um pug com um pug e gera pug no final, né? Então, não é bem fixo, né? Ah, mas continua sendo cachorro, ok. Só que aí você tinha outras coisas sendo observadas na natureza. Naturalistas fazendo observações, coletando dados e vendo que não era bem por aí. E os fósseis sempre foram um grande desafio. Aí, entre o fixismo e as teorias que dizem não, esse trem não é fixo, não, está mudando, que são as teorias que vieram depois tentando demonstrar a evolução das espécies, a gente tem uma teoria, não é bem uma teoria, mas é um pensamento aqui dentro do fixismo, que é o catastrofismo. E eu sempre gosto de falar nele nas aulas, porque ele, gente, era o que o Lund acreditava quando pisou aqui em solo lobo-santense. Para o Lund, essa era a explicação racional de como poderiam existir fósseis de organismos que não se vê mais no planeta, em lugar nenhum, e ao mesmo tempo, né, a gente ter a base criacionista aqui, base religiosa, que Deus havia criado tudo, né, de um jeito só, que esses organismos não mudam. O catastrofismo dizia o seguinte: você tem catástrofes eventuais, eventos cataclísmicos ali, em que grande parte dos animais que existem, eles ficam, desaparecem, morrem, viram fósseis ali, e aí você tem uma nova criação vindo depois disso. Essa é a base do catastrofismo. Só que aí, quando o Lund chegou aqui, ele começou a cavacar por aí afora, ele já fazia isso, né? Ele era, o pai da paleontologia não à toa, então ele trabalhava com isso já de longa data, ele chegou aqui e foi cavar, né, na região em volta de Lagoa Santa, e descobriu os ameríndios, que eram os índios mais primitivos aqui, né, de 7 a 8 mil anos atrás. E aí a gente não está falando de um fóssil lá, um dedinho, um maxilar, que hoje você encontra, né, e consegue fazer todo um mapeamento e chegar a conclusões aí. O Lund encontrou mais de 200 esqueletos de ameríndios fossilizados. É muita coisa. E junto com esses esqueletos de ameríndios, no mesmo nível de escavação, da mesma idade, você tem tigre de sabre,
preguiça gigante, aquele tatu gigante lá, como é que tá? São organismos que não existem mais, a mastofauna, a fauna de mamíferos, né, gigantes, mamíferos enormes que viveram na Terra no finalzinho do último período glacial, vivendo junto com os índios. Isso aqui, ó, saiu por terra. Por quê? A última catástrofe seria ali a Arca de Noé. Depois dela, deveria ser só o ser humano, não teria esses organismos inferiores, não teria mastofauna pré-histórica ali, não teria dinossauro, não teria nada disso. Não tinha dinossauro, obviamente, nas cavernas aqui vivendo junto, mas era uma fauna muito antiga, uma fauna que não existia mais de organismos que, teoricamente, não deveriam estar convivendo com seres humanos. Então, o mundo vê que isso aqui não é mais possível. Ele começa a perceber que sim, né, o processo é muito mais lento, não existem esses pontos, né, de parada e depois uma renovação. É um processo contínuo. Ele percebe isso, não só ele percebe, como outros naturalistas lá fora estavam percebendo a mesma coisa, chegando às mesmas conclusões. E aí a gente tem um nome que vem aqui, super importante, que é o Lamarck. E o Lamarck, em sua teoria, é conhecido lá como o Lamarckismo. O Lamarckismo é aquela história da girafa do pescoço lá, o pessoal até hoje confunde isso com o darwinismo. O Lamarck, ele é considerado em muitos livros didáticos, principalmente mais antigos, como um cara que bolou uma teoria da evolução errada. Mas não tem nada disso. Lamarck foi um gênio ao seu tempo, porque ele foi o primeiro a, de maneira muito assim, enfática, tentar delimitar que isso aqui não era válido. A evolução existia. Só que o Lamarck errou um pouco pelo seguinte, ele não tinha, né, por trás dele um grande volume de estudos para embasar uma teoria. Uma teoria, gente, já não é assim, eu vou criar uma teoria agora. Eu vou derrubar a teoria da gravidade, eu acho que a maçã cai para cima. Não funciona assim. Não é um achar, né? Não é um dizer, não é um afirmar sem que você tenha estudos, sem que você tenha observações por trás. O Lamarck fez várias observações, mas elas ainda eram preliminares. Ele precisava de mais coisa e ainda mais, como é que eu posso dizer, informações técnicas mesmo, que nem o Darwin foi ter no período dele. O Lamarck não está muito distante do Darwin. Eles ocorreram mais ou menos no mesmo período. Né? Todo mundo aqui viu 1800 alguma coisa, inclusive o Lund. 1800 alguma coisa. Então, entre 1800 e 1850, fervilhando lá essas ideias. E aí o Lamarckismo, ele tem uma lei aqui, que ele tenta comprovar, a lei do uso e desuso. É aquela história da girafa, estica o pescoço, a girafa consegue alcançar as folhas mais altas, ela vai comer mais, ele vai deixar mais descendentes, os descendentes pegam essa característica, aquela coisa toda. Só que aí vem várias questões, como é que isso vai ser passado adiante? Como é que uma característica adquirida, né, você usar muito um membro, uma estrutura física do seu corpo, vai mudar aquilo ali o suficiente para ser passado adiante? Pela lógica, se eu cortar meu braço, sofrer um acidente, perder o braço, o meu filho vai nascer sem braço? Aí o Lamarck tentou remendar, né, esses problemas aí da teoria dele, mas no período em que ele viveu não existia muita base teórica para ele conseguir chegar nas afirmações dele. Então ficou muito no vácuo, muita informação que ele tentou demonstrar. E isso deu uma base enorme para os fixistas. Isso aí não faz sentido. E aí o Lamarck falou, insistiu que a evolução acontecia, abriu uma janela, umas 3 portas para os que vieram em seguida. Por isso ele não estava, a gente não considera ele dentro da ecologia da evolução um indivíduo equivocado. Né? Ele só teve dificuldades ali, né, com a teoria disponível na época, com os estudos disponíveis na época para demonstrar o caminho que a evolução teria ali entre os organismos, como surgiam novas espécies. Aí vem, um pouquinho depois, o Darwin, com o darwinismo. Mas não só o Darwin, que a gente tem o Alfred Russel Wallace, nesse mesmo período, junto com Darwin, inclusive, comunicando com Darwin, chegando a conclusões que mudariam isso aqui. Então, o fixismo, ele não acabou, ele está aí até hoje. Fixismo, impressionismo, uma pesquisa simples no Google, aí vocês vão achar
textos gigantescos, pessoas tentando, né, afirmar que isso aqui é fato, tentando demonstrar que as informações que existem, os estudos que existem em torno do darwinismo, o neodarwinismo, na verdade, que é a teoria, né, que a gente trabalha com ela atualmente, não é fato. Da mesma maneira que existe gente que defende, por exemplo, que a panspermia, que a vida chegou na Terra de uma origem de fora. Então, você teria biomoléculas que caíram aqui, organismos primitivos que caíram aqui através de asteroides. Você tem até teoria que diz que néfilins desceram na Terra e procriaram com os primatas primitivos e aí geraram homo sapiens. Você tem de tudo. Desde a origem da vida à origem do homem. Tem de tudo. A internet tem tudo. Por isso eu recomendo que, se forem estudar, tentar responder alguma coisa do PET, vocês procurem textos assim, de sites mais confiáveis. Por quê? Isso aqui se mistura lá com o que é real. Essas informações um pouco avacalhadas, digamos assim, se misturam ali. E dentro do darwinismo, para a gente entender ele, a gente tem que saber a base que estava por trás. Então, o Darwin, a gente explicar o mecanismo, era a grande questão. Que evolução existiu, Lamarck já tinha entendido. Que ela era fato, ele já tinha entendido. Que as espécies estavam mudando, não tinha entendido aqui. Mas ao mesmo período, mas com outro tipo de trabalho. E outros tantos naturalistas do período já tinham compreendido essa mudança que a vida sofria, que novas espécies surgiam sim. Só que o mecanismo pelo qual isso ocorria, ele não era conhecido. E esse mecanismo, o Darwin explicou e chamou de seleção natural. Dizem até que o termo seleção natural vem do Wallace. E aí, Darwin e Wallace demonstraram de forma contundente e bem convincente que a seleção natural era um fato. O Darwin não tirou isso de trás da orelha. Ele pesquisava muito, estudava muito, inclusive entrou no barcozinho dele lá, o Beagle, e rodou planeta fora, passou por várias ilhas e em Galápagos, principalmente, ele chegou a várias conclusões importantes ali. E aí ele tem por trás ali das conclusões dele a base para muitas outras áreas da ciência. Então eu vou fazer um desenho. Não é bem assim não, mas mais ou menos representativo, para gente explicar o que ele mais ou menos observou. Então existiam uns passarinhos lá em Galápagos que tinham características, não passa aqui meu passarinho, tinha características específicas ali numa determinada ilha. E aí, ilhas, gente, elas surgem, a gente consegue ver surgimento, desaparecimento de ilhas hoje em dia, Então, tem ilhas mais novas, ilhas mais velhas, e já se conhecia bem como que era o surgimento disso, e aí o Darwin observou também a distância dessas ilhas e compreendeu que o organismo, que inicialmente estava ali, ele foi se deslocando para novas ilhas. E nessas novas ilhas, as condições ambientais que tinham aqui, então eu vou chamar as condições ambientais, tá, gente? Assim, bem no geral. A condição X que existia aqui, não existia aqui, que era outra condição. Aqui também era outra condição, aqui também era outra condição ambiental. No sentido de quê? Tipo de alimento ofertado, como que eram as características ambientais, até para o passarinho esconder. Se a gente está falando de um pássaro de cerrado que vive no papel, ele vai ter uma coloração de penugem completamente diferente de um organismo que vive em mata fechada, um dossel, uma árvore. A camuflagem dele vai ser diferente. E como que o organismo chega a isso? Pelo fixismo, Deus criou um Deus ou os deuses, dependendo de cada cultura, cada aspecto religioso de observar, teria criado daquela maneira. Segundo a evolução, esse organismo tem um ancestral e as características ambientais, aí a gente entra no darwinismo. Selecionaria genes ali, características genéticas que facilitam aquele animal se esconder. É óbvio, se ele se esconde mais do que o outro, tem menos chance de ser comido, mais chance de se alimentar mais tranquilamente também. Ficar mais gordinho, mais forte, reproduzir, deixando maior quantidade de descendentes. Mais descendentes com aquela característica vai se tornando cada vez mais comum naquela população. E aí, aquela nova espécie surge dentro ali daquele ambiente, que oferece uma
pressão seletiva diferente. Então, o passarinho que veio para cá, para essa ilha, que ele migrou, né, dispersou para essa ilha, ele lidou com características distintas. E o Darwin observou o formato do bico. Então, ele percebeu que você tinha passarinho com bico intermediário, que ele podia se alimentar de várias coisas diferentes, pássaros com bico bem adaptado a se alimentar de furar a madeira, tirar pequenas larvinhas de dentro, pássaros com bico mais adaptado para comer sementes de maior tamanho e variações dentro dessas características aqui. E ele não está falando de um organismo só aqui não, né? Uma espécie passou para ilhas, e você tinha ilhas menores aqui também, e essas espécies foram surgindo ali cada vez com características mais distintas. E hoje, gente, tem análise de DNA, análise de biologia molecular, né, dos genes desses pássaros, demonstrando que as conclusões ali estavam corretas. Né? Então, você tem um pássaro ancestral nas ilhas mais antigas, e aquele pássaro vai migrando, vai mudando de ilha em ilha, e deixando, né, descendentes ali que vão derivando cada vez mais. Então, quando você olha lá, né, a árvorezinha genealógica lá dele, você tem as derivações aqui. Então, de um ramo aqui surgiu uma espécie nova, essa espécie originou outras três. Né? E aí você tem lá essas coisas sendo observadas até hoje em Galápagos. A partir dos estudos que o Darwin fez lá, sem conhecer genética, sem conhecer genes, sem conhecer mutação, sem conhecer nada disso. Ele observou o quê? Como era o ambiente, qual era a oferta de alimento que tinha, né, de outras características que tinham ali no ambiente, e como eram esses pássaros ali. E aí, esses pássaros eram um gênero ali de tentilhões. Eles são bem famosos ali na teoria da evolução e também para explicar o processo de especiação. Então, eles modificavam tantas características deles ali em resposta ao ambiente, modificavam não, eles tinham características selecionadas em relação ao ambiente, que é muito importante, então não é proposital. A característica não surge para responder ao ambiente. Você tem essas características ali oscilando, você tem material genético ali, genótipo, com genes para todas essas características na população. Só que aí, quem sobrevive mais numa ilha tem essa característica aqui. Quem sobrevive mais na outra tem essa. Quem sobrevive mais na outra tem essa. Ou alguma coisa intermediária, né? A essas características aqui. Quem sobrevive mais, deixa mais descendentes se aquela característica ali é vantajosa. É vantajosa? Deixou mais descendentes foram, né, tiveram vantagem, tiveram sucesso, mais descendentes ainda. E aí chega um ponto que você só tem aquela característica na população, ou só tem essa característica, ou só tem essa característica aqui. E aí você tem organismos que, de repente, né, no processo evolutivo ali, eles não podem mais reproduzir entre eles. Não é funcional essa reprodução. Então você pode até ter, por exemplo, hoje, um cachorro feral, né, que é solto no mato lá e perde completamente aquela coisa de domesticado, e ele começa a interagir com lobos e a cruzar lá entre lobos, né, um macho cachorro cruzando com uma fêmea de lobo. Mas os descendentes ali, eles não são férteis. Né, aqueles híbridos ali, eles não são férteis, porque já são espécies diferentes, embora muito parecidas. E aí, no caso dos pássaros, existe uma questão aqui dentro da seleção natural, ainda por cima, que facilita mais ainda essa diferenciação e especiação, que é o surgimento das novas espécies, que é a questão da seleção sexual. Então, o pássaro, geralmente o macho, né, tem todo um ritual elaborado para a fêmea selecionar ele ali para que ele cruze com ela, para que ele copule com ela e gere crias ali com ela. Então, por exemplo, na outra turma deu até exemplo de pavão. A fêmea seleciona o pavão com a cauda mais bonita ali, o peru com a cauda mais bonita ali, e passarinhos também com as cores mais bonitas, ou a dança mais bonita, tem as danças também, né, das aves, ou o conjunto, plumas, danças, comportamentos ali, ou então selecionar o passarinho com o ninho mais elaborado, o passarinho feito ali todo, dentro de badular. Tem pássaro que realmente o bicho começa a carregar bijuteria, joia, não sei o que, enche lá o ninho de enfeite, de firula, para a fêmea ir lá e depositar os ovos.
isso. Imagina você ser um pavão no meio do mato, fugindo de predador, tendo que se alimentar exposto, um rabo maior que o seu corpo. Aquele negócio, mais que você desdobrar, né, fica um troço imenso, um petrecho ali, muito mais fácil de ser predado. É muito mais fácil ser comido por uma raposa, uma jaguatirica, sei lá o que é que pode tocar aquele bicho. E imagina manter, você tem que comer, ter energia suficiente para manter aquela calma imensa, para cuidar dela, ter horas lá do seu dia, para ficar lá passando óleo nas pinças, arrumando aquele negócio, para no período reprodutivo você estar lá com ela plena, bonita, maravilhosa. Aí a fêmea fica, aí ela seleciona, mas interessante é o pulo desde descendentes. A seleção natural está funcionando de que maneira? Gente, por que ela está selecionando o bicho no treino daqui? O que ela vai fazer com o caldo? Né? Que função tem aquilo? Por que a pavoazinha, né, a pavoa fêmea está fazendo aquilo? Porque o macho que consegue manter um aparato daquele tamanho ali de enfeite e sobreviver com aquilo, e manter aquilo bonito, né, conservado ali, saudável, ele com certeza tem genes muito preciosos. Ele é muito esperto, ele é muito forte e ele é muito saudável. Isso significa o quê? Que ela vai ter mais chance das crias dela herdarem genes fortes, né, saudáveis ali, e resistentes. É lógico que a pavoa não fica lá, não, isso tudo darwinismo. Aí o processo de seleção não é assim, né, gente? Mas a decisão ali reprodutiva, ela vai influenciar. A fêmea que reproduz com um pavão mais fraco, com certeza vai gerar crias mais fracas, que geraram crias cada vez mais fracas. A tendência desses organismos adoecerem, serem predados, não sobreviverem a um período sem, né, uma oferta adequada de alimento, é muito menor, e ela vai sumindo na população. Então, a seleção sexual é uma forma de seleção natural. E aí, essas aves ali também, com certeza, elas têm rituais elaborados, elas têm todo um processo ali na época da reprodução que aos organismos diferentes, eles não são atrativos para as fêmeas. E isso é natural também. Por quê? Porque quando você mistura genes muito distintos aqui, você pode gerar características intermediárias que não são atrativas naquele ambiente. E a seleção natural excluiria. Então, o bicho que não escolhe muito, ele acaba fazendo o quê? Gerando crias que não são bem adaptadas. Então, a seleção natural aplica de várias maneiras diferentes. E o Darwin conseguiu demonstrar ela, e, junto, né, com a Alice, e aí vem depois do Darwin vários questionamentos. Ele publica o livro Origem das Espécies dele lá por volta de 1970, e lógico que não é bem assim. Por quê, gente? 1800 alguma coisa, você estava tentando provar que existiam micro-organismos. Você tem lá parceiro fazendo experimento para mostrar que se você deixasse um monte de roupa suja no canto, os ratos não surgiam espontaneamente. Você está tentando demonstrar que se você largar um pedaço de carne abandonado, as larvas não vão surgir porque tem uma força vital no ar. Você tem, gente, 1700, 1800, vários experimentos tentando demonstrar que o criacionismo, e aí a gente tem aqui uma coisa muito importante no criacionismo, que é a geração espontânea. Você não tem aceitação de que existem micro-organismos, tem uma força de vida que faz a vida surgir ali, naquilo que você não consegue explicar e não consegue ver. Isso aqui ainda está ocorrendo nesse período, porque esses caras estão tentando demonstrar a evolução. Então, é muito, assim, é muito extremo, né? Algumas pessoas ainda dizendo que existe um ar, uma força vital, que faz o organismo surgir, enquanto você tem pessoas tentando demonstrar como que a vida evolui, como que as espécies se diferenciam a partir de um organismo ancestral. Então, é lógico que isso aqui foi engavetado. Que, embora tenha sido feito um belo debate, demonstrações super interessantes, o livro seja extraordinariamente interessante até hoje, depois de toda a ciência que veio, né, após Darwin, a gente, né, vai ver que isso aqui é engavetado, até que você tem, por exemplo, a genética, a ecologia, a zoologia, a paleontologia e outras ciências chegando à mesmíssima conclusão que o Darwin. E, inclusive, dando base para o que ele tinha falado.
E aí você tem, por exemplo, Mendel com a genética, genes, mutação. O Darwin não conseguiu explicar o mecanismo completo da seleção natural porque a genética não existia. Né? A genética não era um fato bem consolidado naquele momento ali. Então você não sabia do DNA, você não sabia que existiam os genes, você não sabia que esses genes, né, sofrendo mutação, gerariam características diferentes nos indivíduos. Aliás, sem a mutação, você não sabia da herança genética. Então, o Darwin explicou muito bem, mas ele não tinha ainda os termos técnicos apoiados pela teoria que viria depois, né, as informações que viriam depois. E aí essas informações vieram. Né, em 1900 e pouco, 1920, 1930, 1940, 1950, cada vez mais coisas, cada vez mais informações. E aí a gente tem o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução. Aí chega ao ponto que é indiscutível. Todas as pesquisas feitas, todos os estudos feitos, eles chegam à mesmíssima conclusão. Os organismos, eles não são fixos. Os organismos estão em mudança contínua. E essa mudança, embora possa não fazer com que os organismos evoluam, né? Por quê? Porque eles estão bem adaptados ao ambiente, eles não têm por que ir adiante. Né? Elas também podem fazer com que eles deem grandes saltos ali, cheguem até a mudar, né, as espécies, originar novas espécies. Então a gente pode pegar, por exemplo, tubarões aí. Você tem tubarões que praticamente não mudaram desde milhões de anos atrás. Praticamente não tem mudanças no organismo. Você pega um fóssil e compara com um indivíduo vivo e você diz, não, mas é muito similar. Mas por quê? É muitíssimo bem adaptável. Um organismo que não tem por que sofrer alterações ali, na forma física, no comportamento, porque o ambiente que ele está favorece ali o tipo físico que ele tem. Tanto é que você tem crocodilos, que é uma coisa mais parecida com um dinossauro que um crocodilo, né? Extremamente parecido com os primeiros dinossauros, os primeiros tetrápodes, que afirmavam sobre 4 patas, mas ainda não era aquela coisa, né? Tipo um boi, um cavalo. É bem próximo do solo ali, mais rastejante e tal, cauda longa, aquela coisa. Extremamente adaptável. Um jabuti, uma tartaruga, um cabra também. Aí você tem bactérias que não sofreram modificação nenhuma, praticamente ao longo de milhões, bilhões de anos. Ao mesmo tempo, você tem no seu organismo uma bactéria que sofre mutações e desenvolve resistência ao antibiótico que você está tomando, porque você tomou 3 dias e parou. E aí você tem que mudar o antibiótico e começar a tomar outro, porque dentro do seu próprio organismo, você criou um processo de seleção natural, que a gente chama de seleção artificial, que é a professora, você já vai parar o antibiótico da hora. E aí a bactéria sofre a mutação, sofre seleção artificial de genes que são resistentes ao antibiótico dentro do seu corpo, e aí começa a causar, de novo, sei lá, uma gripe, uma infecção urinária, alguma coisa assim, e aí ela piora a sua condição clínica, você tem que voltar no médico e trocar um antibiótico, porque senão aquela bactéria vai acabar te matando, tomando todos os seus órgãos te matando. Uma bactéria, um organismo unicelular, que a gente tem lá, ó, tá aqui, ó, deixa eu pôr uma maneira, né, que é mais bonitinho. A base aqui, daquelas arvorezinhas de representação da vida que a gente tem, né? Dos seres vivos. As bactérias são os mais simples de todos, o tipo celular mais simples. Né? Até os protistas lá, né? E aí a gente tem aqui as plantas. A gente tem o reino fungi. E a gente tem o reino animalia. Mas isso aqui, gente, é uma mera organização humana, a partir da ideia do organismo com a célula mais simples, o tipo, né, de estrutura celular mais simples, até os organismos mais complexos. Isso aqui não é uma escala evolutiva que a vida segue rumo a uma perfeição. E o fixismo, ele tem essa ideia. No fixismo, você diz que existe, né, toda uma árvore da vida ali, vou apresentar assim para o tempo não ir embora, e o ser humano seria o topo dessa árvore da vida. Mesmo a evolução, há pessoas que ainda entendem a evolução dessa maneira aqui. Né? Seres mais básicos, mais simples, até o ser humano. Isso não, aqui ó, é completamente incorreto, completamente equivocado. Tanto é que uma bactéria entra no seu organismo e te mata. Né? Um ser, claro, com funções completamente ancestrais, tem capacidade de entrar no seu organismo e te matar.
Uma bactéria sem vergonha entra lá no meningite, no seu encéfalo, seu sistema nervoso central, te causa meningite em poucas horas, você entra em convulsão, coma e morre. Pronto, morreu, acabou. Quem é mais evoluído? Então não existe sistemas evoluídos. Tá. Não existe sistema mais evoluído, mais adiante na escala evolutiva. Se está aqui, está vivo. Se está aqui, está vivo. E está bem adaptado ao ambiente, está beleza. Você não é mais apto ao ambiente do que uma formiga que está aí circulando no chão. Vocês dois estão convivendo no ambiente com óbvio sucesso. Vocês dois estão vivos, vocês dois estão aqui. Esses dois em termos assim, as duas espécies. Amanhã cai um asteroide, pronto, mudou tudo. Quem vai sobreviver? Aí nós vamos saber lá na frente. Nós estamos vivendo um processo agora. Uma espécie se extinguir na cultura do dia desses eventos é nossa, né? A gente está passando por um processo tenebroso aí com doença, a gente está passando por um processo tenebroso também com as mudanças climáticas, levando outras espécies a isso. Espécies de bactérias, espécies de protistas, espécies de plantas, espécies de fungos, espécies de animais além da nossa. Quem vai sobreviver lá na frente, a gente evolutivo aqui, não existe um mais evoluído. Esse termo não pode ser utilizado. Então, nós todos estamos, junto com os outros organismos vivos aqui, bem adaptados e sobrevivendo. Se vamos sobreviver daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, 50 anos, 2 anos, sei lá, a gente não sabe. Mas, na condição atual, está todo mundo no mesmo patamar, sob o ponto de vista da evolução.